Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. Que bom que você está olhando mais um vídeo e a gente vai continuar vendo aí o programa Word. Estamos concluindo hoje a faixa de opção Layout da página, ok? Então, na aula anterior nós vimos os temas, as margens, a orientação, tamanho, colunas. Se você não sabe do que se refere a todas essas coisas que eu acabei de falar, volta na aula anterior e dá uma espiada que com certeza você vai sair esclarecido e ciente de para que serve cada um desses aí, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar então explicando essa parte aqui, a sequência, né, que falta, até possivelmente essa região aqui de espaçamento. Então nós vamos ver quebras, números de linha, hifenização, vamos só falar sobre, marca d'água, cor da página, borda da página e recuos e, por fim, o espaçamento, ok? Que a gente já falou num outro momento, só que a gente não usou essa interface aqui, mas vamos lá. Então, pessoal, direto aqui, quebras. O que quer dizer quebras? Quebras seriam, vamos dizer assim, nesse caso aqui, a quebra de página seria idêntica a essa quebra aqui que a gente utilizou e que você já aprendeu na aula sobre a guia inserir. Se você não olhou a aula sobre a guia inserir, volta lá no canal, dá uma olhada, temos uma aula de Word que fala sobre a guia inserir. Volta lá, olha e depois volta para esse vídeo, ok? Mas, para terminar então, a guia inserir tem a ver então com página, você insere uma página nova, já está explicado naquela aula. Inserir uma quebra de coluna é quando você trabalha com um texto que tem mais que uma coluna. Então vou fazer aqui, vou simular um texto com mais colunas aqui. Vou botar 3 aqui, ok? Observe então, temos um texto com 3 colunas. Certinho? Então, aconteceu uma coisa muito louca aqui no meu texto. O tamanho da letra ficou muito pequenininho. Eu vou voltar ao tamanho normal aqui, que era 12. Tá? Então, observe. Eu tenho um texto com 3 colunas. Vou diminuir o zoom um pouco aqui nessa região, para você poder visualizar a página inteira. Então, tenho aqui o meu texto disposto em 3 colunas. Aqui assim, por algum motivo, eu quero inserir uma quebra de coluna. Ou seja, como o próprio ícone aqui demonstra, ele termina a informação nessa linha, ou melhor, nessa coluna, e joga para a próxima. Então observe aqui, ó. Vou selecionar aqui embaixo e vou vir aqui em quebras e vou escolher a opção coluna. Observem que ele jogou todo o texto daqui para diante, aonde estava selecionado. Então observe, isso só vai funcionar se o cursor do mouse estiver apontando o parágrafo qual você quer jogar para a próxima coluna. Então vamos simular com essa região aqui, observe. Coloquei o cursor aqui, tá vendo? A barrinha intermitente piscando. Quebra de coluna, observe que eu joguei toda a informação para a próxima coluna, ok? Simples, sem frescura, não tem muito o que explicar. Vou acreditar aí que você tem lógica, e a lógica nos diz que esse comando é bastante simples de usar. Tendo mais de que uma coluna, você usa o quebra de coluna para jogar a informação de uma coluna para outra, beleza? Com relação às demais aqui, pessoal, são todos exemplos de quebras. Por exemplo aqui, quebra automática de texto, separa o texto ao redor de objetos nas páginas da web. Ou seja, a gente não está trabalhando com página da web, não vamos mexer nisso aqui. Quebra de seção, a gente tem, por exemplo, em um documento com maior extensão, nós temos a possibilidade de quebrar seções. Ou seja, da página 1 até a página 20 nós temos uma seção, da página 20 até a página 50 temos outra seção. Então nós podemos usar essa ferramenta quando nós queremos quebrar uma seção, ok? Mas assim, ó, pessoal, não vou me aprofundar nisso porque é bem pouco usual, mas essa explicação é mais para você saber que isso existe. Claro, você vai usar muito
a quebra de página, que eu já expliquei na guia inserir. A quebra de coluna, eventualmente, você pode vir a usar. A quebra automática de texto aqui com relação à web em si, muito difícil. Seções também, assim, são, enfim, quase inexistentes, assim, para usuários, assim, que não sejam muito avançados. Tá? Então, vamos deixar por aqui a questão das quebras. Números de página, pessoal, nada mais, nada menos é do que definir aqui, ó, uma numeração em cada linha. Então é interessante. Você precisa aí fazer um texto de um trabalho, alguma coisa assim, na qual você precisa ter um determinado número de linhas. Você pode mostrar aqui as linhas e depois você pode removê-las conforme a necessidade que você tiver. Beleza? Então, número de linha é isso, sem muita frescura. Hifenização é aquele processo do qual a gente usa a separação silábica para poder, por exemplo, escrever palavras corretamente. Mas com o advento do recurso justificar, que espalha as palavras de forma que você não chegue ao final da linha na metade de uma palavra. Por exemplo, aqui a palavra ambiente. Aqui, ó. Chegamos aqui ao final, nós não temos, vamos dizer assim, imagine que você estivesse escrevendo a palavra e chegasse e escrevesse as letras A, M, B, I e E e já estivesse aqui no final da linha. O que aconteceria? Você teria que colocar um hífen e, aliás, aqui eu separei silabicamente, horrível, mas para fim de exemplo você entendeu. Não leva em conta a regra da separação silábica. Mas imagine que, então você escreveu aí a palavra ambi e aí precisa colocar um hífen e terminar de escrever a palavra na próxima linha, ok? Então, isso é a hifenização. Isso não se usa mais hoje, pessoal. Então, com o justificar, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o Word separa e dispõe as palavras e as frases de maneira que elas não precisem ser cortadas, ok? Então, não vou me aprofundar nisso, só dizer que existe ainda uma possibilidade de hifenização, mas que ela, vamos dizer assim, não se usa, ok? Beleza, então. Vou pedir aqui uma página em branco, né, um novo arquivo em branco, um documento em branco, porque eu quero mostrar para você aqui a opção aqui de marca d'água. O que seria a marca d'água? Marca d'água é, vamos dizer assim, aquele texto que fica ao fundo da folha. Por exemplo, poderia ser o logo da empresa, poderia ser a palavra exemplo, como está aqui, a palavra rascunho, poderia estar escrito confidencial, enfim, pessoal. Eu vou clicar aqui. Observem que muito fraquinho, né? Está aparecendo aí para a gente a palavra exemplo. Então, pessoal, a marca d'água é isso. É um texto ou uma imagem que fica ao fundo do documento. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar aqui, ó, a personalização da marca d'água. Então, observe, cliquei, eu tenho aqui o texto exemplo, que é o que está escrito aqui, pessoal. Então, observe, eu posso escolher aqui um outro texto, escrever, ó, info sem frescura. E aí eu vou dar um aplicar. Observem que já ficou escrito o nosso texto, muito fraquinho, mas está escrito aqui. Mas o que eu uso mesmo, vamos dizer assim, é a marca d'água de imagem, que eu acho bastante interessante. Então, ó, eu clico aqui em marca d'água de imagem, clico em selecionar imagem e vou na imagem que eu eventualmente quero inserir. No meu caso, vou escolher aqui o logo do nosso canal. Óbvio, não é verdade? E está aqui ele, vou dar um clique duplo e vou dar o comando aplicar. Observem que o nosso logo do canal ficou de fundo. E aqui, pessoal, observem que eu tenho a dimensão automática, eu poderia mudar aqui, não recomendo, mas posso, se eventualmente não ficar legal aqui. E tem a opção desbotar, que eu recomendo que fique marcado, porque senão o arquivo fica muito forte na folha e acaba apagando ou acaba atrapalhando o texto que está escrito. Então, a opção desbotar fica, vamos dizer assim, mais apropriada, ok? Então, super simples, sem frescura. Isso é a opção de marca d'água, ok? Assim como você pode achar
necessário vir aqui e remover a marca d'água se você não gostou dela. Não vou fazer isso, mas é possível. Cor da página, pessoal. Nada mais, nada menos é de que você definiu uma cor para o arquivo, enfim, para a paginazinha que você está usando. Vale lembrar e ressaltar que tudo isso que você está vendo aqui, imagine, você tem um texto aqui bonito, a tua página está laranja. No momento que você for imprimir, essa cor laranja ou amarela ou qualquer outra cor que você escolher para sua página, não sai na impressão, ok? Então, observem de novo. Não sai na impressão. Então, você tem que entender que isso aqui é só para um visual virtual, vamos dizer assim, para que você veja o arquivo na tela do teu computador. Observe aqui que eu vou dar um visualizar a impressão. Viram? Eu não tenho aqui a cor da página, porque aqui está me exemplificando como ficará esse arquivo quando eu mandar para a impressora. Ele vai ficar desse jeito aqui. A marca d'água está aqui, como vocês podem observar. Porém, não está a cor laranja que a gente configurou aqui. Então isso é muito mais uma estética para que você tenha esse arquivo virtual, ok? No teu computador, na tela do teu computador, certo? Ou se eventualmente você for imprimir em uma folha laranja ou em uma folha vermelha, né? Você compra uma folha A4 colorida e aí você quer ter uma noção de como é que vai ficar esse arquivo. Lembrando então que ele não vai imprimir o fundo, né? Não vai imprimir a cor da página, ele vai imprimir apenas as informações que estão nela, ok? Tem mais opções aqui, então eu posso escolher mais cores. Por exemplo, não estando satisfeito com a gama de cores que me oferece aqui, eu posso vir aqui e definir mais cores, ou seja, eu posso escolher aqui, movimentando o cursor aqui dentro, e aqui também em escurecer ou clarear, gerar uma cor totalmente nova, dá o comando OK, essa cor passa a ser o padrão da minha página. Beleza? Não entendeu? Volta, dá uma olhadinha de novo, que é super fácil, super simples. Estou falando aqui e você vai pegando aí a informação, ok? Bordas da página, pessoal. Bordas da página nada mais, nada menos é de que usar nas beiradas da tua folha bordas, como o próprio nome diz. Então, aqui eu escolho o estilo da minha borda, em todos esses. E aqui eu posso escolher se eu quero ela toda fechada ou até mesmo aqui clicar aonde eu queira que essa borda fique. Então, se eu escolher essa borda simples e colocar aqui caixa, ele vai fechar em todo ao redor da folha, como está mostrando aqui. Se eu quiser tirar a borda da esquerda, estão vendo? Eu posso clicar e remover aqui. Quero tirar a borda de baixo e da esquerda. Observem que saiu aqui da minha folhinha. Mas eu quero todas elas. Então, vou clicar em tudo e vou dar um OK. Observem que se montou uma borda na lateral da minha página, ok? Tem bastante opções, olha só, eu não preciso me conformar com essa borda simplinha aqui. Posso escolher essas mais refinadas aqui, olha que interessante. Cliquei nessa, olha que legal. Vou dar um OK. Observem que ficou uma borda artística mais trabalhada. Não satisfeito ainda, eu posso aumentar a espessura dessa borda, olha só. Eu vim aqui em largura e dei um OK. Olha só, aumentou um pouquinho aqui a espessura da minha borda. Beleza? Outra coisa que eu tenho também disponível é alguns recursos, por exemplo, de um sombreamento 3D na hora de utilizar. Então, olha só, cliquei. OK. Observe que ele deu uma pequena profundidade que ficou imperceptível por causa também da cor de fundo. Mas vamos tirar aqui a cor de fundo para ver se fica melhor um pouco aqui. Um pouquinho, né? Mas enfim, você entendeu que deu um efeito de profundidade aqui nas bordinhas, beleza? Não satisfeito, você pode também escolher aqui ao final bordas artísticas. Então, olha que interessante. Você pode aqui, dentro desse espectro possível, escolher, por exemplo, uma borda serrilhada. Olha só que interessante, vou dar um OK. Observe que até mostrou a tesourinha aqui para poder estar recortando. Está muito, vamos dizer assim, pequeno. Então olha só, eu posso aumentar aqui o número de pontos até o máximo de 31 e eu vou dar um OK agora. Agora ficou visível, ficou melhor. Então pessoal, é altamente personalizável, ok?
Olha só, vou voltar aqui e vou escolher um outro. Vamos ver aqui, vamos ver um outro. Não, esse não. Umas borboletas aqui. Cliquei, ok. Observem, pessoal, então são bordas artísticas. Dá para deixar aí os teus cartões, os teus bilhetes, recados muito mais chamativos com essa opção, ok? Não vou mostrar mais, basta você clicar aqui e usar toda essa curiosidade que você tem, que você vai descobrir todas as possibilidades que essa ferramenta de borda te oferece, ok? Beleza! Recuo, pessoal. Vou voltar aqui para a minha página anterior, vou desfazer essas colunas malucas que eu criei, vou voltar o meu texto aqui ao normal. E, pessoal, com relação aqui aos recuos, certo? Recuo nada mais, nada menos é do que aumentar com relação à esquerda ou direita do teu texto a distância com relação às margens. Então, eu vou selecionar esse parágrafo aqui e vou aumentar o recuo. Observem que eu estou aumentando o distanciamento com relação à margem esquerda, porque eu estou aumentando, obviamente, o recuo esquerdo. Porém, eu não estou mexendo aqui na margem, eu estou mexendo apenas num recuo com relação a esse parágrafo, ok? Então isso serve muito para citações, enfim, textos técnicos se utilizam muito disso, petições jurídicas, enfim, os advogados aí usam muito esse recurso nas petições, tá? Outra coisa, não necessariamente só à esquerda, eu posso aumentar o recuo também aqui à direita. Então eu vou selecionar esse parágrafo aqui de baixo e vou aumentar aqui o recuo à direita para provar para você que também é possível, ok? Então, não tem como fazer grandes explicações sobre isso, porque é bastante intuitivo e bastante visual. Aumentou o recuo esquerdo, lembrando, claro, que você tem que selecionar. Observem que a gente veio aqui, fez a seleção e aí começou a alterar o recuo. Beleza? Então, essa é a ideia. Seleciona e aumenta ou diminui o recuo de acordo com a tua ideia ou com a tua necessidade. Certo? Vou desfazer aqui essas ações malucas que eu acabei de fazer. Estou pressionando a tecla Ctrl Z, ok? Então, pressionando a tecla Ctrl Z, a gente desfaz as últimas ações que a gente fez, à medida que a gente vai pressionando ela, ok? Já com relação ao recuo antes e depois, esse espaçamento aqui, perdão, não recuo, tem a ver, pessoal, com o distanciamento entre um parágrafo e outro. Então, é essa distância entre esse primeiro parágrafo e esse segundo, por exemplo. E entre o segundo e essa frase aqui, que seria um terceiro parágrafo muito pequeno. E aqui também para o quarto, que é esse parágrafo maior. Então, observa que quando eu aumentar aqui, eu vou diminuir, tá? Esse distanciamento. Observem que diminui a distância. Eu vou selecionar todo o texto para ficar melhor. Então, olha só, vou aumentar o distanciamento. E aí vocês vão visualizar que essa distância entre os parágrafos, como eu já disse, vai se intensificando conforme eu vou aumentando a distância do espaçamento antes e depois de cada parágrafo, beleza? Então, dispensa maiores comentários visualmente, você já viu aqui o que acontece. Então, o espaçamento antes e depois tem a ver com a distância entre um parágrafo e outro. Ok, pessoal? Dúvidas? Deixa um comentário aqui na descrição do vídeo. Eu acredito que a gente falou tudo o que tinha para falar. Se você acha que não, deixa um comentário que a gente vai com certeza elucidar aí a tua dúvida. Muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua audiência. Se você gostou da aula, dá um joinha, compartilha nas tuas redes sociais, adiciona aos favoritos. Enfim, pessoal, dá uma força pro canal aí. Se você não gostou, problema é teu. A gente está aqui para agregar. Qualquer coisa deixa um comentário. Um grande abraço. O canal Informática Sem Frescura agradece mais uma vez.
e a gente volta dentro em breve. Tchau e até breve.